Por onde passou, Lula deixou um rastro de destruição, diz historiador que estudou a vida de Lula. O historiador Marco Antônio Villa publicou, no jornal O Globo, um artigo em que expõe e analisa o histórico do ex-presidente e líder político Luiz Inácio Lula da Silva. No texto, Villa acusa Lula de ser autoritário, centralizador e, de certa maneira, egocêntrico. De acordo com ele, Lula teria deixado um rastro de destruição por onde passou. O silêncio de Lula ao escolher candidatos sem consulta à direção partidária, ele transformou o PT em instrumento de vontade pessoal na história republicana brasileira. Não houve político mais influente do que Luiz Inácio Lula da Silva. Sua exitosa carreira percorreu o regime militar, passando da distensão à abertura. Esteve presente na campanha das diretas, negou apoio a Tancredo Neves, que sepultou o regime militar, e participou, desde 1989, de todas as campanhas presidenciais. Quando, no futuro, um pesquisador se debruçar sobre a história política do Brasil dos últimos 40 anos, lá encontrará como participante mais ativo o ex-presidente Lula, e poderá ter a difícil tarefa de explicar as razões desta presença, seu significado histórico e de como o país perdeu lideranças políticas sem conseguir renová-las. Lula, com seu estilo peculiar de fazer política, por onde passou deixou um rastro de destruição. No sindicalismo acabou sufocando a emergência de autênticas lideranças. Ou elas se submetiam ao seu comando ou seriam destruídas. E este método foi utilizado contra adversários no mundo sindical e também aos que se submeteram ao seu jugo na Central Única dos Trabalhadores. O objetivo era impedir que florescessem lideranças independentes da sua vontade pessoal. Todos os líderes da CET acabaram tendo de aceitar seu comando para sobreviver no mundo sindical, receberam prebendas e caminharam para o ocaso. Hoje não há na CET e em nenhuma outra central sindical sindicalista algum com vida própria no Partido dos Trabalhadores, e que para os padrões partidários brasileiros já tem uma longa existência. Após 3 decênios, não há nenhum quadro que possa se transformar em referência para os petistas. Todos aqueles que se opuseram ao domínio lulista acabaram tendo de sair do partido ou se sujeitaram a meros estafetas. Lula humilhou diversas lideranças históricas do PT quando iniciou o processo de escolher candidatos sem nenhuma consulta à direção partidária, os chamados postes, transformou o partido em instrumento da sua vontade pessoal, imperial, absolutista. Não era um meio de renovar lideranças. Não, era uma estratégia de impedir que outras lideranças pudessem ter vida própria, o que, para ele, era inadmissível. Os postes foram um fracasso administrativo. Como não lembrar Fernando Haddad, o prefeito juvenil, aquele que descobriu uma nova forma de solucionar os graves problemas de mobilidade urbana? Basta pintar o asfalto que tudo estará magicamente resolvido. Sem talento, disposição para o trabalho e conhecimento da função, o prefeito já é um dos piores da história da cidade, rivalizando em popularidade com o finado Celso Pitta. Mas o símbolo maior do fracasso dos postes é a presidente Dilma Rousseff. Seu quadriênio presidencial está entre os piores da nossa história. Não deixou marca positiva em nenhum setor. Paralisou o país. Desmoralizou ainda mais a gestão pública com ministros indicados por partidos da base congressual e aceitos por ela, muitos deles acusados de graves irregularidades. Não conseguiu dar viabilidade a nenhum programa governamental e desacelerou o crescimento econômico por absoluta incompetência gerencial. Lula poderia ter reconhecido o erro da indicação de Dilma e lançado à sucessão um novo quadro petista. Mas quem? Qual líder partidário de destacou nos últimos 12 anos? Qual ministro fez uma administração que pudesse servir de referência? Sem Dilma só havia uma opção, ele próprio. Contudo, impedir a presidente de ser novamente candidata seria admitir que a sua escolha tinha sido equivocada. E o oráculo de São Bernardo do Campo não erra. A pobreza política brasileira deu um protagonismo a Lula que ele nunca mereceu. Importantes líderes políticos optaram pela subserviência ou discreta colaboração com ele, sem ter a coragem de enfrentá-lo. Seus aliados receberam generosas compensações. Seus opositores, a maioria deles, buscaram algum tipo de composição, evitando a todo custo o enfrentamento. Desta forma, foram diluindo as contradições e destruindo o mundo da política. Na campanha presidencial de 2010, com todos os seus equívocos, 44% dos eleitores sufragaram, no segundo turno, o candidato oposicionista. Havia possibilidade de vencer, mas a opção foi pela zona de conforto, trocando o Palácio do Planalto pelo controle de alguns governos estaduais. Se em 2010 Lula teve um papel central na eleição de Dilma, agora o que assistimos é uma discreta participação, silenciosa, evitando exposição pública, contato com os jornalistas e principalmente associar sua figura à da presidente. Espertamente identificou a possibilidade de uma derrota e não deseja ser responsabilizado. Mais ainda, em caso de fracasso, a culpa deve ser atribuída a Dilma e, especialmente, à sua equipe econômica. Lula já começa a preparar o novo figurino, o do criador que, apesar de todos os esforços, não conseguiu orientar devidamente a criatura, resistente aos seus conselhos. A derrota de Lula será atribuída a Dilma, que, obedientemente, aceitará a fúria do seu criador. Afinal, se não fosse ele, que papel ela teria na política brasileira? O PT caminha para a derrota. Mais ainda, caminha para o ocaso. Não conseguirá sobreviver sem estar no aparelho de Estado. Foram 12 anos se locupletando a derrota petista e, mais ainda, a derrota de Lula poderá permitir que o país retome seu rumo. E no futuro os historiadores vão ter muito trabalho para explicar um fato sem paralelo na nossa história, como o Brasil se submeteu durante tantos anos à vontade pessoal
pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Antônio Villa é historiador. No início deste mês, o jornalista Paulo Eduardo Martins comentou, no programa Confronto Entrevistas e Debates, que Lula é a pior figura pública brasileira de todos os tempos. Veja abaixo.